Saudações, eu sou Marcos Valério XR no dia 18 de abril de 2026 e vamos aqui para 3 notas sobre Viktor Orbán. Primeiro, que ocorreu uma eleição legislativa onde o partido do Péter Magyar, seu desafiante, pegou a maioria. Então logo ele será eleito como primeiro-ministro, então daqui a mais ou menos um mês o Orbán deve sair do poder. Então, mas esse processo é uma espécie de pá de cal, para aquele discurso de que o governo de Orbán era autoritário, um governo antidemocrático, porque pelo simples fato de que não só ele, apesar de ter vencido nas urnas durante muito tempo, ele foi derrotado nas urnas e aceitou abertamente o resultado, não ficou questionando o resultado que nem Bolsonaro, não. Então, só para mostrar que o fato de um governo se manter muito tempo nas urnas, especialmente nesse caso, sem ter tido qualquer alteração significativa no sistema eleitoral, além daquelas alteraçõezinhas de distrito que todo mundo faz, isso mostra que ele se elegia porque ele tinha apoio popular. E no momento que ele perdeu esse apoio popular, ele perdeu a eleição, ponto. Ou seja, não tem nenhum autoritarismo, nenhum fascismo, nada antidemocrático nesse sentido. O segundo ponto é que o governo de Viktor Orbán, ele é odiado pela União Europeia em si, Para ser mais específico, pela plutocracia. É um governo anti-plutocrático. Um governo que tem uma base popular, populista teve, no caso, E exatamente por isso ele desafia os interesses das grandes oligarquias plutocráticas. E o terceiro, que apesar de tudo isso, existe uma certa estupidez também estrutural em algumas visões, em algumas posturas do próprio Viktor Orbán, ao ponto, por exemplo, de ter levado a sério um vigarista de baixo nível como Bolsonaro, porque o Viktor Orbán fez um papel ridículo de tentar, inclusive, dar guarita a Bolsonaro na Embaixada da Hungria e levá-lo, considerá-lo naquelas reuniões do CEPAC, onde ele é muito celebrado por outras lideranças, inclusive o Trump. Mas, curiosamente, não só ele, como o próprio Trump, por algum motivo bizarro, eles acham que Bolsonaro tem alguma coisa a ver com eles, apesar de ele fazer o absoluto contrário, tudo o contrário do que o Orbán fez, do que o próprio Trump fez. É claro que do ponto de vista do Trump isso faz um certo sentido, porque o Bolsonaro e Milei, apesar de serem o contrário do que o Trump são, assim, para o seu próprio país, eles então são muito úteis como serviçais, como vassalos que vão entregar tudo de graça para ele, isso eu entendo. Mas para o Orbán isso não faz sentido. Então o que nós temos aí é que, apesar de tudo, há uma certa estupidez estrutural típica do conservadorismo e não perceber esses detalhes. Então vamos lá. Com relação ao primeiro ponto, é bom notar que o sistema eleitoral húngaro é parlamentarista, então você vota nos deputados, no parlamento, que depois elege o primeiro-ministro. Tem uma votação para presidente, mas ele é muito mais decorativo, aquele presidente mais simbólico. E nesse sistema, Orbán está como primeiro-ministro desde 2010, Então ele se manteve 16 anos no cargo, praticamente, e ele sempre se declarou um governo iliberal, uma democracia iliberal, no sentido de que ele governa com vista aos interesses essenciais da população, a revelia dos interesses plutocráticos dominantes. E o que uma população, eu acho que em praticamente qualquer lugar do mundo, ela essencialmente ela é progressista econômica e conservadora cultural. Isso em qualquer contexto. Por quê? Porque a população, em sua maioria, ela detém um quinhão desproporcionalmente baixo da riqueza. Tem sempre uma elite com muito mais dinheiro. Então a população quer progredir, quer enriquecer, isso é normal. Ela quer ter vantagens econômicas. Então ela sempre vai apoiar políticas que gerem emprego, políticas que deem subsídios para as pessoas, que deem algum tipo de assistência. Ou seja, então elas sempre estão celebrando essas políticas de progressão cultural e sempre vai apoiar que você retire o dinheiro dos mais ricos para distribuir. Então elas são progressistas econômicas em qualquer lugar do mundo. E nesse sentido, Viktor Orbán atendeu às demandas dessa população com uma política econômica que foi bastante eficaz durante muito tempo, para gerar emprego, para gerar melhorias de condições materiais, e isso garantiu sua popularidade. Entre outras coisas, ele fez uma política absolutamente antiprivatista. A Hungria, como vários países do mundo, tinha passado por aquelas privatizações deslocadas na década de 90 e no começo também do século XXI, mas o Orbán reverteu isso tudo. Ele reestatizou vários setores, reestatizou banco, reestatizou setor elétrico, setor de água, criou novas estatais. Teve alguns locais que ficaram mantidos, teve até algumas privatizações pontuais aqui e ali também, mas dentro de um programa predominantemente estatista. E um programa dessa natureza invariavelmente gera empregos e gera
progresso econômico para a população. Então isso atende essa demanda progressista econômica da população, viu? Não necessariamente revolucionária. A população está satisfeita com melhora gradativa das suas condições materiais. Mas além disso, a população também é invariavelmente uma conservadora cultural. Ela é apegada às suas tradições. As pessoas que transcendem as suas próprias tradições são sempre minorias. Aquelas pessoas que têm um pensamento diferenciado sempre vão ser uma elite intelectual. Mas a maior parte da população está mais integrada aqui naquelas tradições morais, naqueles costumes próprios, né? E o Victor Orbán também atendeu às demandas dessa população. Ele teve uma postura extremamente contrária àquela ideia de revolução cultural típica do neoesquerdismo, né? Detonou com ONGs estrangeiras que vinham para financiar pautas feministas, LGBT, racialismo, tudo isso foi para o saco. Não? Ele combateu isso tudo e combateu seriamente. Baniu das universidades aqueles grupos de estudo de gênero, acabou com esse discurso de casais homossexuais. Então ele foi promovendo todo um combate cultural efetivo e com resultados muito concretos, satisfazendo os interesses mais conservadores da população, fortalecendo o papel da religião, com todos esses resultados que você esperaria desse sentido, né? Então ele satisfez as duas bases estruturais da população. A sua visão econômica de mais progressista e a sua visão conservadora mais cultural, que é o que caracteriza praticamente qualquer população do mundo. Isso garantiu sua base eleitoral forte, seu poder, e não poderia ter outro resultado a não ser o ódio completo da plutocracia, né? E a plutocracia que controla a União Europeia. Portanto, Orbán foi combatido pela União Europeia duramente. E aí nós passamos já para o segundo ponto. A União Europeia e a plutocracia em geral, evidentemente, não vai gostar nada disso, porque a ideologia da elite dominante é o contrário. É o conservadorismo econômico, ou seja, manter a economia sob controle de uma pequena elite, manter a concentração de riqueza, manter a maior parte da população achatada num certo nível, sim, para que essa elite consiga manter sua riqueza intocada. E, ao mesmo tempo, essa mesma elite é progressista cultural. É ela que financia essas pautas feministas, pautas de aborto, pautas racialistas, pautas LGBT. Isso é a ideologia da classe dominante. Não que isso não tenha alguma consonância em outros níveis da sociedade, mas se isso é, na melhor das hipóteses, controverso na maior parte da população, ela é hegemônica na classe dominante. Não porque ela em si acredite nisso, mas porque ela impõe esses valores, porque ela sabe que isso tem uma certa utilidade, inclusive no sentido econômico. Portanto, Viktor Orbán se colocou como um desafiador, um severo oponente da hegemonia dominante da plutocracia europeia e mundial, né? E por isso mesmo ele foi abraçado inclusive pelo próprio Vladimir Putin, né? Que já na situação da Rússia no leste europeu já é um pouco diferente, é mais próximo da questão do leste asiático mesmo, mais próximo da China, de uma mentalidade que é diferente da ocidental, porque a ocidental como eu sempre insisto, é basicamente a supremacia do poder econômico sobre o poder político, enquanto geralmente no Oriente tende a ser mais a supremacia do poder político sobre o poder econômico. Então nós temos essa grande divisão aí, né? Sendo assim, Orbán também desafiou essa elite europeia, conquistou o ódio dessa elite, né? Então, evidentemente, vai ser chamado de ditador, de autoritário, de fascista, essas coisas todas, apesar de ter respeitado o processo eleitoral e ter simplesmente ganho nas urnas com ampla popularidade, é o que eu sempre costumo apontar, né? Dentre as enormes críticas a Viktor Orbán, também são críticas a Putin, é dizer que ele governa porque ele controla a população, porque ele intimida, porque ele... É aquele delírio de achar que é possível um governante se manter durante um longo período no poder sem base popular. Não tem jeito, isso é impossível. Então, teve toda essa tensão, né? E aí ele foi celebrado por outras lideranças que tentam comungar dessa mesma visão, ou pelo menos utilizar instrumentalmente essa mesma base popular. Nesse caso, o próprio Trump já teve esse viés nesse sentido de dar um certo grau de progressismo econômico maior à população. De fato, ele fez isso no seu primeiro mandato. Ele melhorou as condições econômicas, ele protegeu empregos, ele evitou que empresas norte-americanas se movessem para explorar a mão de obra barata em outros países. Então ele teve posturas nesse sentido. E ao mesmo tempo ele teve posturas mais efetivas de combate nessa questão da seara cultural, né? Bem menos do que o Orbán, por exemplo.
E aí vem os vigaristas, né? Aí no caso especialmente bolsonarismo, que se finge nesse sentido, né? Mas que apesar de tentar cooptar essa mesma estética, essa mesma ideologia no sentido pleno, ele falsifica e usa aquele discurso da base cultural também, só que na seara econômica o desgraçado faz o exato contrário. É privatização em massa, liberalismo radical, anarcocapitalista, as palhaçadas todas. E quando chega na seara cultural não faz porcaria nenhuma de concreto. Bolsonaro passou 4 anos no poder, não fez absolutamente nada a respeito das questões culturais. Não fez nenhuma restrição às ONGs, não teve nenhuma intervenção dentro de grupos de estudo de gêneros na universidade. O miserável nem sequer para revogar uma portaria de 2005, que o PT tinha aprovado, que na prática descriminalizava o aborto no Brasil. Ele não precisava fazer nada, simplesmente cancelava aquela portaria. Ela não precisaria passar pelo Congresso por nada, mas não, nem isso ele fez. Pelo contrário, o animal foi lá para tentar intensificar ainda mais o problema, né? Então, assim, ele é uma fraude, no sentido de um governo que se finge de conservador, que se finge de interesse da população, uma fraude total. Mas desenvolveu uma certa tecnologia social de estupidificar seus eleitorados num nível tão grande que ele cega, foi completamente cego a esse respeito. Ele promete esse progresso econômico e essa revitalização cultural, não entrega nenhuma das duas, mas ele fica direcionando o discurso no outro sentido. Por quê? Porque Bolsonaro e Milei são governos neoconservadores. Não é o caso do Orbán. O Orbán é diferente. Okay? Então tem a sintonia que já nos leva assim, ao terceiro ponto, né? Porque cobrir das 3 notas, né, o fato do Orbán efetivamente ser um governo popular, um governo que teve apoio popular, ou seja, não é um governo autoritário, fascista, porcaria nenhuma. Ele simplesmente foi eleito pelo povo e deixou de ser eleito no momento que o povo achou que a situação não estava mais boa, né? E isso aconteceu por quê? Pelo segundo ponto, a retaliação da União Europeia, que, entre outras coisas, colocou uma série de restrições, né? Porque afinal a Hungria não é soberana em termos econômicos, ela faz parte da zona do euro. Então todos esses países da União Europeia, eles têm posturas limitadas, opções limitadas de gerir sua própria economia. E a União Europeia retaliou, evitando repasses, jogando aquilo que seria o equivalente a sanções, né, porque funciona de uma forma diferente, né? Se a Hungria fosse um país isolado dessa União, aí já teria sido sancionado, teria sido submetido a pressões muito maiores, talvez até mesmo uma ação militar. Na União Europeia não dá para fazer isso, mas eles têm outros meios de coagir. E isso prejudicou a economia húngara, além do próprio desgaste. É normal que qualquer governo com o tempo vá se desgastando, né, em vários aspectos. Surgiu também alguns escândalos esquisitos, né? Teve a ex-esposa do cara que acabou de ganhar, né, do Peter Magyar. Ela esteve envolvida num escândalo ridículo, de que basicamente protegeu um pedófilo. Depois de um escândalo, utilizou perdão presidencial para liberar o cara, e entre outras coisas que foram minando, né, a popularidade do Orbán. Há uma certa hipocrisia também no discurso desse Peter Magyar, que ganhou, né, com apoio da União Europeia, claro, né, sendo acusado de fantoche da União Europeia, que provavelmente é mesmo, mas ele também não tem como ter certeza, porque pode ser que esteja usando essa cartada e depois se manifeste de uma outra forma, né? Mas ele apelou muito ao discurso de anticorrupção. E discurso de anticorrupção ele é hipócrita em qualquer contexto. Porque, no fundo, todo discurso de anticorrupção é contra a corrupção do outro, fazendo vista grossa para a sua própria, né? Mas vamos ver, talvez o cara, como ele veio do partido do Orbán também, talvez ele até tenha uma postura diferenciada, talvez ele não seja assim tão submisso à União Europeia, né? Vamos ver. Talvez ele não rompa com a Rússia, com a aliança com a Rússia. A Hungria é um dos poucos países da União Europeia que apoiava a Rússia. Então vamos lá, cobrimos esse primeiro ponto sobre a verdadeira viés democrático do Orbán e a retaliação da União Europeia, que evidentemente o odeia. Mas agora vamos passando para esse último ponto, né? Como é que funciona essa cegueira? Mesmo desses líderes bem-sucedidos, mesmo de um líder, como é o caso desse Orbán, que conseguiu fazer um combate efetivo contra essa dimensão cultural que é tão cara aos conservadores e obteve resultados concretos na seara econômica, só não foi mais porque, não sendo a Hungria independente economicamente, ela tem sempre essa limitação, né? E apesar de ter essa visão, um sujeito desses acha que Bolsonaro tem alguma coisa a ver com ele, que é o contrário total. Como é que funciona essa cegueira? E veja só,
penso que parece que o Donald Trump vai pelo mesmo caminho. Porque o Trump também, ele fez um combate efetivo nessas questões da seara cultural, não tão grande quanto o Orbán, e fez algumas coisas na seara econômica também. Só que o Trump dá até para entender que ele tem uma aliança com o Bolsonaro devido à sua a submissão absoluta do Bolsonaro, disposto a entregar tudo o que ele quisesse. Eu sempre vou lembrar, é impressionante como é que as pessoas fingem que isso não aconteceu, mas isso foi claro no começo do governo Trump. Ele não queria aproximação com o Bolsonaro. Ele se recusava a falar com o Bolsonaro. Ele meio que esnobava o Bolsonaro no começo. Mas o Bolsonaro se humilhou tanto, se prostrou tanto que ele acabou aceitando e conseguiu obter vantagens muito caras, né? Então acabou se tornando uma aliança de um vassalo muito útil. E com o tempo eles foram se filtrando lá, e aí que está o detalhe. Com o tempo essa aproximação tem o condão de corromper até aqueles que originalmente são conservadores de verdade, sabe? Aparentemente, a demência do neoconservadorismo que caracteriza o bolsonarismo e o Milley, né? Que também tem um setor nos Estados Unidos, tem um setor neocon, que é de lá que vem essa porcaria como sempre, né? Mas no primeiro governo Trump ele estava razoavelmente controlado. O Trump continha um pouco esses neoconservadores. Lembra que ele se afastou do Steve Bannon, ele demitiu o John Bolton, que é um dos grandes falcões dos warlords dessa época, né? Ele tinha um certo distanciamento. Nesse segundo governo, foi pro saco, ele foi engolido pelo neoconservadorismo. E aí, ele passa a ficar mais parecido com o discurso bolsonarista. O ponto que eu estou querendo colocar aqui é o seguinte: o bolsonarismo é tão disruptivo que ele consegue não só ferrar as esperanças de um governo nacionalista real no Brasil, ou conservador, mas ele consegue ferrar isso até no exterior. Eu não me surpreenderia se a gente fazendo uma análise mais aprofundada, percebesse que isso também teve um fator relevante para a própria derrocada do Viktor Orbán, essa aproximação que ele fez. Porque Bolsonaro não é nada bem visto no resto do mundo, a não ser em determinados grupos de pseudo-conservadores que são estúpidos, né? A ponto de achar que o sujeito merece qualquer tipo de consideração. Porque se você tem algum tipo de lucidez e você tem um viés realmente conservador no sentido de tentar defender as tradições culturais da população, você tem que ser capaz de detectar o mínimo para saber quando que alguma coisa a respeito foi feita ou não. Então você tem a obrigação de saber que o bolsonarismo não fez porcaria, nem Milley, porcaria nenhuma a favor da pauta cultural da população, além de falar a merda, de discurso. Pelo contrário, ele fortaleceu. Lembrando, o governo Bolsonaro hiperturbinou a Lei Maria da Penha do nível assim que nem o PT esperava. Um maior instrumento de destruição da família já criado. Muito eficiente. E não fez absolutamente nada contra esses setores da neo-esquerda. Pelo contrário, por dialética, eles os fortalecem. Porque como ele fornece uma oposição simbólica, ele acaba, de certa forma, dando razão nesses grupos à medida que o governo dele vai se deteriorando. E, ao mesmo tempo, na seara econômica, ele é um desastre completo, né? Hiperprivatista, hiperliberal, tudo o contrário do governo que o Orbán fez, ou qualquer governo de viés verdadeiramente nacionalista. No caso, nacional conservador, né, seria uma boa descrição. Mas me parece que esse neoconservadorismo típico de Milley e Bolsonaro, e também nos setores dos Estados Unidos que vai crescendo, ele vai corrompendo essa direita internacional. E pessoalmente eu acho que isso é mais uma manipulação das grandes plutocracias, que também não tem interesse. Essas plutocracias, não é que elas sejam exatamente sionistas, né? Mas elas com certeza fomentam o sionismo. Porque em grande parte é isso. O Orbán também não tinha antes e começou a desenvolver pautas sionistas, que são características do neoconservadorismo. Então o que ocorre é que essa mentalidade neoconservadora, que acho até que pode dizer que talvez mundialmente o Bolsonaro tenha se sobressaído nesse sentido, até a nível internacional, ela tem o condão de corromper e destruindo não apenas essa visão conservadora dentro do Brasil, mas até mesmo no exterior. Em parte, eu acredito que isso aconteça por uma deficiência estrutural do próprio conservadorismo, que sempre está presente no nacionalismo, que é o fato de que o conservadorismo, apesar de ser a posição predominante da população, ele é a população mais fácil, você simplesmente vai com a massa, né? E ele é uma posição muito pouco refletida pela maioria das pessoas. Existe uma dinâmica de desenvolvimento intelectual que normalmente esquematiza as coisas da seguinte forma, né? Você começa como um conservador, como todo mundo,
Aí quando você começa a estudar um pouquinho, você vira um progressista, aí geralmente vira de lado, né? Mas quando você começa a estudar mais um pouquinho, você volta a ter elementos conservadores, e aí quando você estuda mais um pouco, você volta a ter elementos mais progressistas, e tem essa dinâmica, né? De modo que existem níveis do conservadorismo muito sofisticados, nas pessoas que têm um estudo maior, né? Ou seja, especialmente as pessoas que vão até mais para a esquerda, assim, depois voltam, e depois vai mais um pouquinho, mas no nível básico, ele é basicão mesmo, ele é tosco, no geral. Então, mas sim, eu próprio me considero conservador, mas eu admito, a maioria dos conservadores são burros, simples assim, porque é a sua condição natural. Então, eles são extremamente vulneráveis à manipulação, e inclusive a manipulações que vão subverter completamente os seus próprios interesses, né? Eu, infelizmente, não tenho conhecimento suficiente para fazer uma análise mais aprofundada de como que deu esse processo de mudança da opinião pública com relação ao caso do Orbán. Eu penso que estruturalmente tenha sido orgânico, sim. Ele tem uma degeneração espontânea associada aos ataques da União Europeia, mas eu acho que esse papel da infiltração do neoconservadorismo lá dentro é relevante. Em especial, inclusive, essa influência nefasta de Bolsonaro, que gerou problemas para os seus aliados, né? Lembrando que depois da aproximação com o Trump perdeu, né? Lembrando que com a aproximação com o Netanyahu quase vai preso. Netanyahu só não está preso por causa dessa guerra, por causa daquela operação lá do 7 de outubro, que se não fosse aquilo ali, ele estaria preso agora. Então ele tem esse meio disruptivo. E o pior, o Bolsonaro é completo de um boçal. Ele e a turma dele, né, os seus asseclas, eles não são realmente capazes de desenvolver estratégias profundas, de uma visão mais profunda. Existem pessoas por trás deles que têm, mas no geral é um movimento extremamente estúpido, mas estupidificante também. E até fica um pouco em aberto as sutilezas de como que funciona esse processo de corrupção cognitiva, que afeta não só os seus próprios seguidores, mas afetam até aqueles que se aproximam deles e chegam a ponto de ver aquele fenômeno ali, não ter um mínimo de análise para ver que ele, no fundo, ele acaba sendo o contrário do que eles pensam, e mesmo assim gera essa aproximação, né? Então, para fechar essas 3 notas, né, que houve, foi um governo popular e democrático, sim, o governo do Viktor Orbán, mas como sempre acontece nos nossos viés distorcidos de democracia, qualquer governo que efetivamente atenda a interesses do povo vai ser taxado de populista, e como o povo não consegue desenvolver uma outra forma de expressar sua vontade que não seja por meio de um líder forte, ele sempre vai ser chamado de autoritário. Ou seja, a plutocracia vai se fingir de defensor da democracia, mas desse modelo de democracia liberal que serve aos seus interesses, né? Para atingir esse objetivo de derrubar esses tipos de governantes, né, ela vai utilizar a sua pressão econômica, os seus instrumentos de infiltração e toda a sua propaganda no sentido de ir desestabilizando. Eu acho que um dos elementos mais cruciais é exatamente fomentar deliberadamente grupos que são, de certa forma, estranhos a essa visão mais nacional conservadora, para fazer com que eles cresçam e eles corrompam por dentro. Portanto, eu penso que em algum nível, Bolsonaro e Milei com certeza foram financiados de fora por pessoas que sabiam que eles, infiltrando dentro desses grupos, né, eles iam corromper, iam destruir essas opções nacionalistas e desenvolvimentistas que estão surgindo pelo mundo. E aí vem essa questão dessa cegueira, essa incapacidade de perceber isso, que caracterizou inclusive o próprio Viktor Orbán e está caracterizando o próprio Trump e muitas dessas lideranças que ainda restam por aí. Você poderia citar até mesmo lá o Bukele em El Salvador, que já está fazendo um monte de besteira, ou talvez o próprio Erdogan, ou talvez outras lideranças que foram surgindo por aí também. Mas assim, definitivamente não vai afetar quem está no Oriente, não vai afetar Putin, não vai afetar Xi Jinping, apesar de que eles são, às vezes, até imageticamente aproximados, né? De qualquer modo, fica assim, essa noção, não sei o que vai ser da Hungria agora, também não creio que vai mudar muita coisa, não. Eu tenho a impressão que esse Peter Magyar ele não vai ser uma ruptura tão significativa quanto muita gente está pensando. Mas vamos observar como é que as coisas se desenrolam e ver como é que esse cenário mundial vai evoluindo nessa eterna contenda entre os interesses da grande maioria e os interesses da ínfima plutocracia que se manifestam nessa tensão de poder econômico contra poder político. Eu sou o Marcos Valério XR, no dia 18 de abril de 2026. Muito obrigado por sua atenção.